Graça e paz seja com todos. Sermão de John Piper. Que tipo de pessoa você deve ser? Pregado em 13 de junho de 1982. Texto base 2 Pedro 3, 10 a 14. Para entender 2 Pedro 3, 10 a 14, temos que lembrar que Pedro tem em vista um falso ensino que, de acordo com o versículo 4, diz: onde está a promessa da vinda de Cristo? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Em outras palavras, os falsos mestres, conforme o capítulo 2, versículo 1, rejeitaram a segunda vinda de Cristo porque, entre outras razões, o ensino tradicional de que sua vida incluiria uma reviravolta mundial na natureza simplesmente não é crível em vista de quão firme e constante a natureza tem sido por milhares de anos. O fato de Pedro estar abordando esse tipo de ensino falso ajuda muito a explicar sua descrição unilateral do fim dos tempos nos versículos 10 a 14. O que quero dizer com descrição unilateral do fim é o seguinte: toda a discussão sobre o fim começou no versículo 4 com os escarnecedores negando a segunda vinda de Cristo. Mas depois disso, Pedro nunca mais menciona isso. Ele lida apenas com um lado dessa vinda, seu efeito no mundo. Sua imagem do fim é muito simples: o fogo destruirá o céu, a terra e tudo que há nela. Versículo 10. E novos céus e uma nova terra surgirão em seu lugar. Versículo 13. Ele não mostra como essa imagem se relaciona com a vinda pessoal de Cristo, o arrebatamento, a tribulação, o milênio, o julgamento de acordo com as obras ou a maneira como os cristãos encontram seu caminho para os novos céus e nova terra. Meu ponto é que a razão pela qual Pedro estava disposto a se contentar com essa imagem simplificada, mas poderosa do fim, é que ele tinha em vista um falso ensino que precisava ouvir exatamente essa ênfase, e ele estava tentando salvar os novos convertidos de serem atraídos para essa heresia. Vimos a que esses falsos mestres eram devotados. Eles eram devotados ao mundo. Capítulo 1, versículo 4, capítulo 2, versículos 5 e 20 e capítulo 3, versículo 6. Eles exploraram a doutrina da graça de Deus, Judas 1 e 4, e a doutrina da liberdade espiritual, 2 Pedro 2,19, para justificar sua indulgência sexual ilícita, 2 Pedro 2,14, seu amor ao dinheiro, capítulo 2, 14 a 16, e seu amor pelo louvor humano, capítulo 2, versículos 10 a 18. E eles reforçaram tudo isso com a negação de que Cristo está voltando. Para eles, isso de alguma forma interromperia sua devoção ao mundo. E, portanto, faz sentido que Pedro dê uma resposta única e unilateral: o mundo que você ama vai queimar. Não entregue-se aos prazeres do mundo. Não se dedique a acumular dinheiro. Não gaste sua vida construindo monumentos para o louvor do mundo. Tudo vai queimar. Pedro teria embotado o florete de seu aviso se tivesse dado um quadro longo e detalhado de como todos os eventos do fim dos tempos se encaixam. E há uma lição aqui para nós. É um empreendimento teológico legítimo tentar encaixar as várias imagens bíblicas do fim dos tempos em um sistema coerente, desde que honremos o verdadeiro significado de cada imagem. Mas não devemos esquecer que, quando se trata de aplicar o futuro ao presente para acender a esperança, encorajar a sobriedade ou motivar a piedade, os escritores bíblicos geralmente se concentram em uma ou duas partes da imagem e as levam para casa com tudo que valem a pena. Isso é o que Pedro faz, e suspeito que em nosso testemunho e exortação habituais é o que devemos fazer também. Agora vamos voltar ao nosso texto e dar mais atenção às admoestações de Pedro. Versículo 10. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão. Foi Jesus quem juntou essas duas coisas, o dia do Senhor e a imagem do ladrão. Ele disse em Mateus 24, 42, 43, Vigiai, pois, porque não sabeis em que dia virá o vosso Senhor.
Mas sabei isto, se o pai de família soubesse a que parte da noite viria o ladrão, ele vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. O apóstolo Paulo pegou o ensinamento de Jesus e o transmitiu à igreja em Tessalônica, 1 aos Tessalonicenses 5, 2-4, assim: o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Quando disserem a paz e segurança, então a destruição repentina virá sobre eles como as dores de parto sobre uma mulher grávida e não haverá escapatória. Mas vocês não estão nas trevas, irmãos, para que aquele dia os surpreenda como um ladrão. Portanto, 3 coisas estão implícitas no dia do Senhor vindo como um ladrão. Primeiro, o dia do Senhor inclui a vinda de nosso Senhor Jesus. Segundo, será repentino, inesperado e destrutivo para os incrédulos, como a vinda de um ladrão. Mas terceiro, trará libertação e salvação para aqueles que estão acordados, fazendo o trabalho que lhes foi designado pelo Mestre. Mas Pedro vai mais longe e enfatiza a destruição da atual ordem mundial pelo fogo. O dia do Senhor virá como um ladrão, e então os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão com fogo, e a terra e as obras que estão neles serão queimadas. No versículo 12, ele usa um termo diferente, o dia de Deus, que significa a mesma coisa que o dia do Senhor, e repete que os céus se acenderão e se desfarão, e os elementos se desfarão com fogo. Façamos uma pausa neste termo, o dia do Senhor. No Antigo Testamento, o dia do Senhor era um tempo futuro em que Deus vindicaria seu santo nome, julgaria os incrédulos e reuniria seu povo em um novo reino de justiça e paz. Podemos ver onde Pedro conseguiu a tinta para seu quadro se olharmos para algumas dessas profecias do Antigo Testamento. No topo da lista, é claro, deve estar aquele que Pedro citou em Atos 2:20 no dia de Pentecostes, Joel 2:30-31. O Senhor diz: darei portentos nos céus e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então Sofonias 1:14-18, o grande dia do Senhor está próximo e se apressando rapidamente. O som do dia do Senhor é amargo, o homem poderoso clama ali. Um dia de ira é aquele dia, um dia de aflição e angústia, um dia de ruína e devastação, um dia de escuridão, um dia de nuvens e densas trevas, um dia de trombeta e grito de guerra contra as cidades fortificadas e contra as altas ameias. Trarei angústia sobre os homens para que andem como cegos, porque pecaram contra o Senhor. Seu sangue se derramará como pó e sua carne como esterco. Nem a sua prata nem o seu ouro os poderão livrar no dia da cólera do Senhor. No fogo de sua ira ciumenta, toda a terra será consumida, pois um fim completo, sim, repentino, ele fará de todos os habitantes da terra. E Malaquias, que também se refere ao dia do Senhor, Malaquias 4:5, assim o descreve no capítulo 3, versículo 2, 4, 1 e 2. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda, e quem poderá resistir quando ele aparecer? Pois ele é como fogo do fundidor. Pois eis que vem o dia ardendo como uma fornalha, em que todos os soberbos e todos os malfeitores serão como restolho. O dia que vem os consumirá, diz o Senhor dos Exércitos, de modo que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo cura em suas asas. Vocês sairão saltando como bezerros da estrebaria. Veja também essas referências: Isaías 2, 11-17, Isaías 13, 9-13, Amós 5, 18-20, Joel 3, 14-16, Salmo 102, versos 25 adiante, 2 aos Tessalonicenses 1 e 8 e Hebreus 12, 29. Portanto, Pedro não estava dizendo nada de novo ou inesperado. A expectativa havia 8 séculos de que a ira de Deus um dia transbordaria em uma destruição ardente dos ímpios e do mundo que eles idolatravam.
Pode parecer estranho para nós que Deus destrua o mundo que Ele criou e que uma vez chamou de muito bom, Gênesis 1:31. Mas você se lembra de Romanos 8:20 e 21, que não apenas a humanidade, mas também o mundo natural foi submetido à futilidade quando o pecado entrou no mundo. Paulo diz: a criação foi sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas pela vontade daquele que a sujeitou na esperança, porque a própria criação será libertada de sua escravidão à decadência e obterá a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Paulo não nos diz como essa grande transformação na criação ocorrerá. Mas estou inclinado a dizer que a descrição de Pedro de uma destruição ardente da criação nos versículos 10 e 12 não se refere a uma aniquilação da criação, mas sim a uma purificação catastrófica e transformação sobrenatural da criação quando Deus reverter a maldição e fizer novas todas as coisas. Isso é sugerido nos versículos 6 e 7 pela comparação da destruição pela água nos dias de Noé com a destruição pelo fogo no final. A água não aniquilava, purificava. Assim o fogo não aniquila, ele purifica e transforma a criação. Assim, no versículo 13, Pedro se apega à promessa de novos céus e uma nova terra nos quais habita a justiça. A promessa vem de Isaías 65:17, onde Deus diz: eis que eu crio novos céus e uma nova terra. Quando Pedro enfatiza que neste novo mundo habitará a justiça, ele sugere que a causa da destruição do velho mundo foi a injustiça do homem e que aqueles que se desviaram da justiça da fé não serão incluídos no novo mundo. Mas Pedro não enfatiza nesses versículos que os incrédulos serão julgados. Ele fez isso repetidamente no capítulo 2 e está implícito aqui. Mas a ênfase aqui não recai sobre a destruição de pessoas, mas, como diz o versículo 10, sobre a destruição da terra e das obras que estão sobre ela. E de acordo com o versículo 11, é a morte da terra e suas obras que devem nos motivar à santidade e piedade. O versículo 11 diz: já que todas essas coisas devem ser dissolvidas, que tipo de pessoa você deve ser em uma vida de santidade e piedade? Como isso é uma motivação? A maioria das pessoas tenta encontrar sentido na vida construindo algo que não está aqui hoje e não existe amanhã. Nós nos esforçamos para superar nosso senso de finitude produzindo algo. Algumas pessoas constroem patrimônio e obtêm uma grande sensação de poder e sucesso olhando para sua casa e pensando em seu portfólio. Alguns constroem reputações profissionais por meio de habilidade e trabalho árduo e obtêm uma sensação de poder e sucesso de suas pesadas responsabilidades e do número de pessoas que os procuram em busca de liderança. Algumas pessoas constroem expressões artísticas e exaltam o que criaram. Alguns, mais simplesmente, constroem passatempos e coleções de moedas, besouros ou botões e ganham um senso de superioridade pelo tamanho de sua coleção ou pela riqueza de seu jardim ou pelo brilho de seu carro ou pelas maravilhas de seu novo computador Apple. Os falsos mestres em 2 Pedro encheram seus bolsos com dinheiro, 2 Pedro 2:14-16. Elevaram-se acima da autoridade, capítulo 2, versículo 10, construíram uma reputação de astutos intérpretes das duras cartas de Paulo, capítulo 3, versículo 16 e capítulo 2, versículo 18, e entregaram-se à licenciosidade sexual. A resposta de Pedro para nós e para eles é esta: vai ser queimado. A implicação do versículo 11 é esta: as únicas coisas que vão sobreviver ao fogo do julgamento nesta terra são as expressões de santidade e piedade. Quase todos os dias, enquanto eu crescia, eu vi aquela velha placa preta com a corrente de prata e escrita branca pendurada em nossa escada em Greenville. Agora está pendurada na nossa cozinha para os nossos filhos verem. Diz: apenas uma vida logo passará. Somente o que é feito para Cristo permanecerá. Esse é o ponto do versículo 11. Tudo será queimado, menos os frutos da santidade.
Uma vida vivida para o mundo irá nua para o julgamento. Uma vida vivida para Cristo será carregada de riquezas eternas. Quando as portas principais são abertas no Metrodome, você é soprado por uma tremenda rajada de vento por causa da pressão do ar lá dentro. Imagine uma pessoa no primeiro show de pássaros tropicais do Metrodome que passa o dia todo coletando penas de pássaros no domo. E então, com a maior e melhor coleção de penas de pássaros em seus braços, da qual ele muito se orgulha, ele chega à porta da cúpula. A porta se abre e suas penas voam por toda a Quinta Street e Chicago Avenue. Ridículo? Sim. Mas é um retrato lisonjeiro da pessoa que tenta construir um sentido para sua vida com dinheiro, reputação profissional, arte ou passatempos. Tudo será destruído e ele estará diante de Cristo totalmente envergonhado. A lição é esta: coloque sua vida sob os holofotes da eternidade. Avalie-a do ponto de vista de Deus. O versículo 12 diz que, ao esperar a vinda do dia de Deus dessa maneira, você o apressará. O versículo 9 diz que Deus está retendo o dia final para que você possa se arrepender. Segue-se que arrepender-se e viver uma vida de santidade ajuda a remover a causa do atraso. Não apressamos o dia em sentido absoluto, porque Atos 1:7 ensina que o Pai fixou os tempos e as estações por sua própria autoridade, e Jesus disse em Marcos 13:22 que o Pai sabe a hora da volta do Filho. Mas, de nosso ponto de vista, podemos apressar o dia cumprindo as pré-condições do retorno de Cristo, ou seja, a pregação do Evangelho a todas as nações, Marcos 13:10, e o arrependimento de todo o número de gentios que devem vir antes do fim, Romanos 11:25. Agora, finalmente, quero que olhemos para a motivação para uma vida justa nos versículos 13 e 14. Desta vez não é pense no que você pode perder na era vindoura, mas olhe o que você ganha. O versículo 13 diz que, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então, o versículo 14 deduz a inferência para a vida diária desta esperança. Portanto, amados, já que esperais por estas coisas, procurai ser achados por ele sem mácula e em paz. Como nós, pecadores, podemos esperar ser achados sem mancha ou defeito, ao contrário dos falsos mestres que são nódoas e manchas, segundo Pedro 2,13, conforme 1 Pedro 1,19. Há um paralelo incrível com este versículo em 1 João 1,7 que eu acho que dá a resposta. Diz: se andarmos na luz, como Deus na luz está. Mas observe que tanto a paz quanto a pureza, ou a comunhão e a purificação, dependem de andarmos na luz como Deus está na luz. Quando Pedro diz, seja zeloso para ser encontrado por Deus sem mácula nem defeito e em paz, ele quer dizer a mesma coisa que João quando diz, ande na luz, e a mesma coisa que Judas quer dizer quando diz no versículo 21, mantenham-se no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E onde encontraremos poder para andar na luz, permanecer no amor de Deus quando os prazeres ímpios nos seduzem e buscar zelosamente a pureza e a paz? Resposta: o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelo qual nos deu as suas preciosíssimas e grandiosas promessas, para que por elas possais escapar da corrupção que há no mundo por causa da paixão e tornar-se participante da natureza divina. Ao olharmos para a promessa de um novo céu e uma nova terra em que habita a justiça, e na qual a glória e a excelência de Deus cobrirão a terra como as águas cobrem o mar, ao saborearmos essa promessa e esperarmos nessa promessa, um poder divino nos inflamará com zelo pela pureza e pela paz. Há duas motivações que Deus nos dá para a nossa santificação. Primeiro, que a terra e todas as vãs realizações do homem vão ser queimadas e só restarão os frutos da santidade. E segundo, que a promessa de novos céus e uma nova terra brilha tanto com a justiça e glória de Deus.
como podemos não andar na luz. Amém.